Opa! E aí, tudo bem? Vamos começar agora a nossa revisão de matemática, tá bom? Revisão de escalas pro Enem. Primeiro de tudo, qual é a relevância desse conteúdo pro Enem? Altíssima, tá? É uma das matérias que com toda certeza vai estar na prova desse ano, com toda certeza vai estar na prova do ano que vem, tá? Então, estudar escalas, garantir o seu acerto em escalas é importantíssimo. Até porque é uma questão que todo mundo vai acertar, então vai ter uma grande importância para a sua nota também, tá bom? É obrigatório que você acerte escalas e acerte rápido, porque é uma matéria fácil, tá bom? É um conteúdo fácil. Mas vamos lá, o que é escalas, tá bom? Bom, uma escala você pode ter em mente a seguinte definição. Uma escala é uma representação da realidade em algum desenho, em algum mapa, em alguma miniatura, por exemplo, tá? Então, é uma proporção que você coloca da realidade em alguma coisa menor, em alguma coisa como esse mapa que está na tela aí agora. Esse é o mapa do Brasil, todo mundo sabe, né? E vamos lá, qual que é a escala desse mapa? A escala desse mapa está aqui, ó, 1 para 48 milhões. Kevin, o que é isso? Eu nunca entendi o que é isso de escalas. 1 para 48 milhões, o que significa isso? Calma. A escala 1 para 48 milhões significa a mesma coisa de eu te dizer que, por exemplo, eu tenho um desenho, né? Eu vou desenhar aqui um boneco. Esse boneco aqui, tá bom? Imagino que ele ficou bonito, tá bom? E aí eu vou desenhar esse boneco aqui, tá bom? Ele é um boneco normal, um boneco real, tá? E eu vou desenhar esse boneco na escala de 1 para 50. Kevin, o que significa essa escala de 1 para 50? Significa que se eu pegar 1 centímetro desse boneco, ou seja, se eu vir aqui, por exemplo, aqui, ó, no bracinho dele, chegar aqui e pegar só essa partezinha e dizer que aquilo ali é 1 centímetro, esse 1 centímetro que eu acabei de marcar aqui no desenho representa 50 centímetros na realidade, tá? Ou seja, esse um único centímetro que eu peguei aqui do bracinho dele representa 50 centímetros na realidade, tá bom? 50 centímetros na realidade é justamente os 50 centímetros que eu conheço mesmo? Sim, tá? Vamos lá. Vamos voltar para o mapa agora. Vamos entender a escala do mapa. O que significa essa escala aqui? 1 para 48 milhões. Significa que se eu chegar aqui nesse mapa do Brasil e eu pegar uma partezinha dessa aqui, que seja essa partezinha aí, e eu te falar o seguinte, essa parte tem 1 centímetro. Essa partezinha aí de preto, marcada de preto, ela tem 1 centímetro de comprimento. O que significa dizer isso? Significa dizer que essa uma única partezinha, esse único centímetro do mapa, representa 48 milhões de centímetros na realidade, tá? Mas 48 milhões de centímetros é muito centímetro, é muita coisa, Vamos fazer algumas conversões? É bom que a gente já revise esse conteúdo também, tá bom? Vamos lá, 48 vou escrever todos os zeros. Milhões de quê? De centímetros. 48 milhões de centímetros. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando a gente tem esse número aqui e essa unidade de medida, qual é a relação entre essas duas coisas? Bom, eles estão juntos de alguma forma ali, né? O número e a unidade. Mas de que forma que eles estão? Bom, tem uma multiplicação que está oculta aqui, tá? Então, esse 48 milhões, ele está sendo multiplicado por centímetro, tá bom? Então, quando eu quero, por exemplo, fazer uma determinada conversão de unidades, tá? Vamos supor que eu queira passar de centímetro para metro. Como é que eu faço isso? De centímetro para metro, o que está acontecendo? Você tem que se perguntar isso. De centímetro para metro, o que está acontecendo? Bom, centímetro você sabe que é menor do que metro, tá?
Um centímetro é bem menor do que um metro. Um metro é bem maior do que um centímetro. Só que quantas vezes maior? Bom, centímetro, a palavra já diz, centímetro, ou seja, é 1 metro dividido por 100. É a centésima parte do metro, tá bom? Então, centímetro é a mesma coisa do metro dividido por 100. Então, quando eu quero passar do centímetro para o metro, que é o caso aqui, você entende que eu estou aumentando essa unidade em 100 vezes, né? É só você pensar no sentido contrário. Se eu quisesse passar de metro para centímetro, e considerando que centímetro é 100 vezes menor, né? É 1 metro dividido por 100, então eu vou estar dividindo essa unidade aqui por 100. Mas já que eu quero passar de centímetro para metro, então eu vou estar fazendo o oposto. Eu vou estar multiplicando por 100, tá bom? Mas, se eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma multiplicação ali, e eu quero fazer somente a conversão de unidades, ou seja, eu não vou mudar o valor disso aqui. 48 milhões de centímetros, eu quero a equivalência disso em metro, tá? Então, se eu já aumentei a unidade, eu vou ter que diminuir o número. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 vezes 6, por exemplo. Quanto que dá 2 vezes 6? 2 vezes 6 dá 12. Agora imagina que eu quero travar esse 12 aqui. Travei o 12. Ele precisa continuar sendo 12, tá? E aí eu vou resolver, por algum motivo, diminuir esse aqui. Vou reduzir ele. Vou reduzir pela metade, tá? Ele se transformou em 1. Vezes quanto? Lembra? Eu travei o 12. Tem que continuar sendo 12 aqui. Então, esse outro númerozinho que está multiplicando ele, precisa aumentar. Eu não diminuí aqui? Aqui vai aumentar. Essa é uma relação inversamente proporcional, inclusive, tá? Importante você saber. Uma relação inversamente proporcional, essas duas grandezas que são inversamente proporcionais sempre vão se multiplicar, enquanto as grandezas que são diretamente proporcionais sempre vão se dividir, tá bom? Então, se eu dividir aqui pela metade, como é inversamente proporcional, o outro número precisa aumentar. Então, 1 vezes quanto que dá 12? Ora, 1 vezes o próprio 12. Perceba que do 2 para se tornar um 1, ele foi diminuído pela metade. Então, eu, consequentemente, tive que duplicar esse 6 para manter o mesmo valor. Tá bom? Vamos lá. É bom que a gente já aproveita e a gente já faz várias integrações aqui de conteúdos, né? 48 milhões de centímetros são quantos metros? Bom, você já entendeu, de centímetro para metro, eu estou aumentando a unidade em 100 vezes. Então, o número eu vou ter que diminuir em 100 vezes. Ou seja, eu vou ter que dividir por 100. Dividindo por 100 aqui, quanto que vai ficar? Vai ficar ali 480 mil metros. Kevin, 48 milhões de centímetros é a mesma coisa de 480 mil metros? Sim, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mas vamos lá, eu quero passar agora de metro para quilômetro. Mesma coisa. Pensa, o quilômetro é 1000 vezes maior do que o metro. Eu vou estar aumentando a unidade em 1000 vezes. Então o número eu vou ter que diminuir em 1000 vezes. Vou ter que dividir por 1000. Vai ficar ali 480, o quê? Quilômetros. Tá bom? Beleza, então, isso significa dizer que 1 centímetro aqui no mapa representa 48 milhões de centímetros na realidade, sim. É a mesma coisa de eu dizer que representa 480 mil metros na realidade, sim, verdade. E também é a mesma coisa de eu dizer que representa 480 quilômetros na realidade, sim, também é verdade, tá bom? Escalas é isso, uma determinada proporção da realidade dentro de um desenho, dentro de um mapa, dentro de uma miniatura, de um brinquedo, de alguma coisa. Tá? Os principais contextos que aparecem são esses que eu acabei de citar, tá bom? Certo, agora o que a gente tem para essa aula? 3 questõezinhas, tá?
Por quê? Porque existem várias formas do Enem cobrar esse tipo de conteúdo, tá? Mas a gente pode resumir em 3. O restante são complementos que eu vou falar aqui na aula, inclusive, tá? Quais são as 3 formas de esse conteúdo aparecer no Enem? A primeira, ele não te dá a escala, tá? E ele pede justamente a escala. E é inclusive o contexto dessa questão aqui. Vamos fazer ela? Eu acho que fazendo a questão você vai entender melhor como você resolve esse tipo de questão. Vamos lá? Questão 138. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Isso aqui é bom, isso aqui é importante, tá? Se não tivesse na mesma unidade de medida, você teria que fazer essa conversão, tá? Teria que fazer essa conversão. Um detalhe importantíssimo, por padrão, a escala vem em centímetro, tá? Então, essa escala aqui de cima, ela estava, né? 1 centímetro no mapa representa 48 milhões de centímetros na realidade. Isso é padrão, tá bom? Sempre vai vir em centímetro. Se aparecer somente a escala assim, pode saber que é 1 centímetro para tantos centímetros na realidade, tá? Mas vamos lá, vamos resolver a questão. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. Ou seja, ele me dá, né, a tela do instrumento que representa proporcionalmente as dimensões reais, ou seja, as distâncias reais do voo, né? A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluir a viagem do avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Perfeito. Tá, então ele me dá aqui a altitude, origem do voo, destino e distância. O que ele quer? Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km, 5 km. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Vamos lá, ele pede a escala. Como é que você faz isso? Você tem que ver, principalmente, o desenho. Ele te dá o desenho? Claro que ele te dá, tem que te dar o desenho, né? Óbvio. O que ele me fala aqui? Ele me fala que cada quadradinho desse daqui, ó, cada quadradinho desse daqui, mede quanto? 1 centímetro. Então você sabe que, por exemplo, essa altura aqui, que inclusive foi o ponto mais alto desse gráfico, né, que ele me deu, essa altura aqui é 1 centímetro. Por quê? Repare que é justamente um lado de um quadrado. É um lado de um quadrado. Isso daqui é um lado de um quadrado, tá? Quanto que é o lado do quadrado? É 1 centímetro. Sendo assim, a gente já sabe que a maior altura que esse avião conseguiu chegar foi no desenho, claro, 1 centímetro. Mas quanto que representa 1 centímetro na realidade? É justamente isso que eu quero saber. Mas olha para o dado que ele me deu aqui logo abaixo. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. 5 km, obviamente, na realidade, tá? Qual é a escala, então? É de 1 centímetro para 5 km, não é verdade? 1 centímetro para cada 5 km. Qual é a escala? Letra A, 1 para 5. Certo? Erradíssimo, tá? Tá errado. Por que tá errado? Lembra que eu te falei? Centímetro com centímetro. As unidades precisam estar iguais. As unidades precisam estar iguais, tá bom? Aí vamos lá. A gente vai ter que passar de centímetro para quilômetro ou de quilômetro para centímetro? De quilômetro para centímetro. De quilômetro para centímetro. Ah, mas como é que faz isso? Daquele jeito que a gente já viu. Chega aqui do lado. 5 quilômetros. Eu quero passar isso primeiro para médio. Passa para médio primeiro. O que está acontecendo com a unidade? Ela está diminuindo em 1000 vezes. Então você já sabe que o número vai precisar aumentar em 1000 vezes. Lembra? Grandezas inversamente proporcionais. Então, 5 quilômetros é a mesma coisa de 5.000 metros. 5.000 metros, verdade. Vamos lá. Só que eu quero em centímetro. E de metro para centímetro, o que vai acontecer? De metro para centímetro, a unidade está diminuindo de novo em 100 vezes. Então eu vou ter que pegar esse número aqui e vou ter que aumentá-lo em 1000 vezes. Em 100 vezes, na verdade, né?
do metro por centímetro está sendo diminuído em 100 vezes. Então, o número vai ter que ser aumentado em 100 vezes. E 5.000 vezes 100 vai dar o quê? 5.000 vezes 100. Coloca outros dois zeros aqui. 500.000 centímetros. Qual é a escala? A escala é 1 para 500.000. Que corresponde à alternativa E. 1 para 500.000, tá? Beleza, essa daqui é uma das formas do Enem cobrar esse conteúdo. Qual é a outra forma? Bom, ele pode te dar a escala e ele pode te perguntar o valor real ou o valor no desenho, tá? Então ele pode te dar a escala, pode te dar o valor do desenho e ele pode te perguntar quanto que vale isso na realidade. Ou ele pode te dar a escala, pode te dar o valor da realidade e perguntar quanto que vale no desenho, quanto que vale na maquete, quanto que vale no mapa, quanto que vale na miniatura, tá bom? Certo, mas quais são as outras formas? Tem outras formas? Tem, mas é tudo em volta disso aqui, tá? Por exemplo, veja essa questão aqui que caiu no Enem 2024, o último Enem. A medida da área do vão aberto nessa maquete em centímetro quadrado é, então perceba que ele quer a medida da área do vão na maquete. Se ele me pergunta na maquete, então você já sabe que ele vai te dar a escala e que ele vai te dar o valor real, o valor na realidade, para você descobrir justamente o valor na maquete, tá bom? Então vamos ler a questão, né? O arquiteto Renzo Piano exibiu a maquete de nova sede, um prédio assimétrico que tem um vão aberto para a galeria principal, cuja medida da área é de 1.672. Considere que a escala da maquete exibida é 1 para 200. Ou seja, ele já te deu a escala. Qual é a escala? 1 para 200. 1 para 200, tá? Ele quer saber o quê? Quer saber a medida da área do vão aberto na maquete em centímetro quadrado. Vamos lá. Esse valor aqui, ele corresponde ao quê? Me responde você. Esse valor, ele está representando o quê? Você concorda comigo que ele está representando justamente o valor do vão na realidade? Na realidade, né? Olha para a escala, lê a escala do jeito que eu te ensinei. 1 no desenho representa 200 na realidade, tá? Ou seja, você já sabe que esse lado de cá representa a realidade. E você já sabe que esse lado de cá representa o desenho. O que você quer saber? Você quer saber o desenho, não é? Você quer saber o desenho. Sendo que na realidade são 1.672. É isso. É uma regra de 3. Quando aparece esse tipo de coisa aqui. Só isso, tá? Agora resolve. Tá, ele me dá essa área aqui. E aí, como é que eu procedo? Perceba que agora a coisa já muda um pouco de contexto. Por quê? Aqui em cima, você tinha linhas, né? Era uma coisa linear. Não era uma coisa que envolvia área, por exemplo, como é o caso da segunda questão. Olha aqui para o mapa. Que tipo de escala é essa aqui? Também é uma escala linear. Por que ela é uma escala linear? Porque é justamente essa linhazinha que eu peguei aqui, né, que tem essa escala. Ou seja, 1 centímetro dessa linhazinha aqui que eu peguei corresponde a 48 milhões de centímetros na realidade. De uma linha de 48 milhões de centímetros na realidade, tá? Perceba agora nessa segunda questão que não é bem assim. Quando a gente está tratando aqui de metros quadrados, a gente está tratando de área, de superfície. Isso daqui já é uma escala superficial, tá? Mas não vai mudar nada, cara. Vai mudar nada. Por que não vai mudar nada? A única coisa que você vai ter que fazer de diferente aqui, tá? É colocar o quadrado aqui e colocar o quadrado aqui. Quando a escala é superficial, quando envolve área, tá? Kevin, e se não envolvesse área? Se não envolvesse área, some com isso, resolve normal. Resolve normal, cruza, resolve. Mas como é uma escala superficial, você vai colocar o quadrado aqui, colocar o quadrado aqui. Agora tu resolve. Mas ainda tem um detalhe. Que detalhe?
Você lembra que esse 1672 estava em metro quadrado? Estava em metro quadrado? Você tem que passar ele para centímetro quadrado. Por quê? Porque a própria questão te pediu isso. A questão que é em centímetro quadrado, então você vai ter que entregar em centímetro quadrado, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, né? Eu tenho ali 1672 metros, só que é metro do quê? Metro quadrado. Metro quadrado já vai mudar um pouco a situação. Por que vai mudar? Porque tudo que você fizer com esse metro vai ser ao quadrado. Então já vai ter um peso maior. Você me entende? Perceba o seguinte, de metro para centímetro, o que está acontecendo? De metro para centímetro, ele está sendo dividido por 1000. Concorda comigo? Metro para centímetro. Só metro para centímetro. Mas e quando eu coloco um quadrado aqui? De metro quadrado para centímetro quadrado. Aí agora ele continua sendo dividido por 100. Só que por 100 ao quadrado. Ou seja, é como se eu pegasse esse metro e eu dividisse por 100 ao quadrado. Mas espera aí, o que é 100 ao quadrado? 100 ao quadrado é a mesma coisa de eu fazer metro dividido por 100 vezes 100. Sendo que 100 vezes 100 é justamente 100 ao quadrado. Tá? Então, quando a gente tinha aqui de metro para centímetro, a gente dividia por 100. Agora de metro quadrado para centímetro quadrado, você vai continuar dividindo por 100, só que ao quadrado. Ou seja, por 100 e por 100. Aqui é a mesma coisa, você vai ter que multiplicar por 100 por 100. Multiplica por 100 duas vezes. Como é que a gente faz para multiplicar por 100 duas vezes? Coloca o número 1672. Multiplica por 100 uma vez, coloca 2 zeros. Multiplica por 100 outra vez, coloca outros 2 zeros. Acabou. É só isso. Essa daqui é a mesma coisa disso aqui em centímetros quadrados. Fechou. Aí agora vamos lá. Você ficou com esse mesmo número aqui com outros 4 zeros, né? Vem aqui, escreva. Agora sim, já tenho tudo em centímetro. Agora eu posso proceder tranquilamente, tá? Vamos lá, multiplica cruzado, ficou 200 ao quadrado vezes x, que é igual ao quê? É igual a esse número todo aqui, né? Que é 1672, 2, 3, 4. 4 zeros. Tá vendo esse 200 ao quadrado que está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Dividido por 200 ao quadrado. Mas espera aí, quem é 200 ao quadrado? Não é 200 vezes 200? 200 vezes 200. Você pode escrever assim, tá? Você não precisa ficar engessado no 200 ao quadrado. 200 ao quadrado é o quê? É 200 vezes 200, então escreve. Por que isso? Porque você pode simplificar esse primeiro zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Olha que coisa linda que você ficou. Você ficou com 1672 dividido por 2 vezes 2. Tá? Vou até limpar aqui agora esse cálculo para você ver, tá bom? Você já acabou com todos esses zeros aqui, com esses zeros aqui e com esses zeros aqui. Olha que lindo que você ficou. 1672 dividido por 2 vezes 2, tá bom? Esse 200 ao quadrado sumiu daqui, né? Quem é x? X é 1672 dividido por 2 vezes 2. Vamos lá. X é igual. Dividir por 2 vezes 2 é dividir por 4. Mas eu vou fazer dividido por 2 e por 2, tá bom? 1672 dividido por 2, eu faço 1600 por 2, que dá 800. E 72 por 2 dá 36. Então vai dar 836. E esse resultado, 836, eu vou dividir pelo outro 2, que vai dar o quê? Vai dar 400, né? Fazendo 800 primeiro vai dar 400, e 86 por 2 vai dar 18. Qual é o resultado? X é igual a 418, o quê? Centímetros quadrados. Qual é o resultado? Letra E, 418. Vamos para a última questão, para encerrar nossa revisão? Aqui já está até com a resposta, mas você
Você ignora isso, tá bom? Até porque o nosso intuito não é encontrar a resposta, né? É pegar os raciocínios para a prova, tá bom? Vamos lá, o condomínio de edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1/100, já me deu a escala, tá? O que eu faço normalmente na hora da prova? Eu já escrevo aqui do lado, né? 1/100. Foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo reto retângulo, com dimensões no projeto iguais a 3, 1 e 2. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Começou a complicar, né? Falando de volume, falando de centímetro cúbico. O que é isso? A gente estava colocando ao quadrado na estante, estava achando uma escala. Que isso? Calma, tá? Primeiro de tudo, né? O que é centímetro cúbico? Bom, primeiro de tudo, o que é centímetro quadrado? Você lembra quando a gente fez 200 ao quadrado? Não era 200 vezes 200? O que é centímetro ao quadrado? Centímetro ao quadrado é a mesma coisa de centímetro vezes centímetro, tá bom? Que dá centímetro ao quadrado. Mas vamos lá, e se fosse centímetro ao cubo agora? Isso daqui é a mesma coisa, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Quanto que dá isso aqui? Centímetro ao cubo. Centímetro elevado a 3, tá? Beleza, não fique com medo disso, tá bom? Aí vamos lá, como é que a gente chega no centímetro ao cubo? Tá vendo essas dimensões que ele me deu aqui? São as dimensões do projeto, do armário. Não é qual é o volume desse armário. Você só precisa multiplicar essas 3 dimensões, tá bom? Falando de uma maneira bem, né, bem superficial assim, porque isso aqui é uma outra matéria, tá bom? Mas como é que a gente calcula o volume de qualquer coisa? De qualquer coisa vai ser o volume que é igual à área da base vezes a altura, tá? Só que qual é a área da base de um paralelepípedo retângulo reto? Ou seja, ele tem uma base retangular, tá bom? Então qual vai ser a área da base dele? A área da base dele é a área do retângulo, cara, que é base vezes largura. Ou seja, é 3 vezes 1, ou sei lá, 3 vezes 2, tanto faz quem é a base, quem é a largura e quem é a altura. O que você precisa saber é o seguinte, você só vai multiplicar essas 3 dimensões, tá bom? Qual vai ser o volume que você vai encontrar ali então? 3 vezes 1, que dá 3, 3 vezes 2, 6. Qual é o volume no projeto? O volume no projeto é 6, tá bom? 6 o quê? 6 centímetros cúbicos, tá? Porque quando você multiplicou aqui, ó, o 3 pelo 1 pelo 2, você também multiplicou esse centímetro por esse centímetro e por esse centímetro, tá bom? Você multiplicou tanto os números quanto as unidades. Você ficou com 6 centímetros ao cubo. Beleza, agora, o volume real do armário em centímetros cúbicos será, ele quer saber o volume real. Você já sabe o volume no projeto, né? Agora já é diferente. Você tem a escala, você tem aqui o que? Você tem o valor no projeto, então você vai colocar onde? Do lado do projeto, do lado do desenho, do lado da maquete. Lê a escala. 1 centímetro no desenho, 1 centímetro na maquete, representa 100 centímetros na realidade. E 6 centímetros no projeto representa quanto na realidade? É isso que eu quero saber. Mas qual que é a diferença dessa questão para as outras? Diferença que não é tanta diferença assim, né? Por quê? Lembra aqui, na escala superficial, na escala de área, a gente não colocava ao quadrado? Pensa comigo, aqui não era metro ao quadrado, não era centímetro ao quadrado? A gente não estava trabalhando com tudo ao quadrado? Pois é. Pensa comigo e me responde aí, tá? Se você precisasse responder isso pela sua vida. Aqui, o que você vai precisar fazer, considerando que você está trabalhando com centímetro ao cubo? Considerando que desde o início eu te falei, estava te explicando o que é algo elevado ao cubo, o que é centímetro cúbico. Você concorda comigo que você vai ter que simplesmente chegar aqui na escala e colocar esse daqui ao cubo e esse aqui ao cubo?
É só isso, cara. Agora tu resolve. Encontre o x e seja feliz, tá bom? Vamos lá. Multiplica cruzado, né? 6 vai ficar ali 6 vezes 100 ao cubo. E isso daqui é igual a x. Kevin, mas é x vezes 1 ao cubo? Sim, mas 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, não vai mudar nada. Tá? Quanto que é 6 vezes 100 elevado ao cubo? Você pode fazer o seguinte. Como é que eu faço isso aqui rápido? 6 vezes... Tá vendo esses dois zeros aqui? Você vai repetir esses dois zeros, tá? Já tira logo essa multiplicação aqui, porque eu já vou te dar o resultado. Coloco os dois zeros uma vez. Coloco os dois zeros duas vezes. Coloco os dois zeros três vezes. Por que três vezes? Porque está elevado ao cubo. Tá bom? Esse daqui é o resultado de x e também é o resultado aqui da nossa questão, tá bom? 6 milhões de centímetros cúbicos, 6 milhões de centímetros cúbicos, tá bom? É isso, tá? Essa foi a nossa revisão de escalas, espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso acima de tudo, tá bom? Espero que acerte essas questões de escalas esse ano, é obrigatório acertar, viu? É isso, um abraço, valeu, tamo junto!